Fala aí pessoal, beleza? Quem falou vai trazendo mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pré-jogo da final da Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo. A Supercopa do Brasil, que é um torneio que coloca frente a frente os dois campeões nacionais da temporada e colocam eles para se enfrentar para decidir qual é o melhor time do país, né? No caso aqui no Brasil, e ela acontece pegando a temporada anterior e acontece no início da temporada do ano seguinte, né? No caso, o Flamengo e o Atlético Mineiro estão aqui pelo que eles fizeram em 2021. Não exatamente porque o Atlético Mineiro venceu as duas competições, né? A Supercopa é disputada entre o campeão da Liga, que é o campeonato de pontos corridos, o Campeonato Brasileiro, é o Brasileirão, né? Contra o campeão da Copa do Brasil. Só que em 2021 o Atlético Mineiro venceu os dois. Os dois títulos foram vencidos pelo Galo. Então o seu adversário foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o Flamengo, que também é o atual bicampeão da Supercopa do Brasil. Bem, na minha opinião e na opinião de muita gente, não deveria acontecer o jogo, porque como o Atlético Mineiro venceu as duas competições, automaticamente ele deveria vencer também a Supercopa do Brasil. Mas por questão de dinheiro, e tem o regulamento lá que prevê isso, justamente para eles não perderem o dinheiro que dá essa partida, né? Dinheiro da televisão, venda de ingressos também, tudo que envolve um jogo de futebol, né? Além do jogo em campo e o mérito esportivo. É interessante que a partida aconteça. É interessante também porque esse início de ano, né, com estaduais, nenhum jogo valendo muita coisa, jogos bem fracos, e esse jogo deve ser um grande jogo no meio de um início lento, né, e ruim de temporada. Um início fraco de futebol, né? Bem, e eu acho até que nesse ano faz mais sentido porque o Flamengo, como ele é bicampeão da Supercopa do Brasil, ele quer defender o seu título mais uma vez. Eu acho até que poderia ser uma mudança no regulamento e colocar, quando acontecesse de um time vencer os dois títulos, né, o de pontos corridos e o de mata-mata, no caso brasileiro, Copa do Brasil, mas isso estou falando vale para todos os países, não só aqui para o Brasil, né? Espero que aqui no Brasil não aconteça o que aconteceu com a Supercopa da Espanha, que agora tem até semifinal, né? Já falei várias vezes sobre isso. Não vou entrar no mérito nesse vídeo. Então, mas a mudança no regulamento que eu proporia seria essa de, quando acontecesse de um time vencer os dois títulos, que ele enfrentasse então o atual campeão da Supercopa, como uma forma ali dele defender o título, não sei. Alguns sugeriram que o Botafogo poderia ser o adversário do Atlético Mineiro por ter sido campeão da Série B, né, e o Flamengo foi apenas o vice-campeão do Brasileirão, mas também chegou à semifinal da Copa do Brasil e foi finalista da Libertadores, que não tem nada a ver aqui, né? É um torneio da Conmebol. É um torneio continental, não é nacional. Bem, como eu vinha falando, como vocês sabem, o Flamengo é o atual bicampeão da Supercopa do Brasil, que voltou a ser disputada em 2020, depois de 29 anos sem acontecer. Ela se iniciou ali nos anos 90, no início dos anos 90, em 1990 foi a primeira edição. A final foi entre Grêmio e Vasco. O Grêmio tinha sido campeão da Copa do Brasil, o Vasco campeão brasileiro no ano anterior, né, em 89, e nessa primeira edição de Supercopa o Grêmio se saiu vitorioso, e nessa primeira edição foi a única também que teve jogo de ida e volta, né? Hoje será campo neutro, a final será lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. O local inclusive da partida gerou muita confusão, né? A princípio seria em Brasília, no Mané Garrincha, como foi os dois últimos anos que o Flamengo ganhou, mas acabou mudando, e o Atlético Mineiro sempre reclamando que o Flamengo teria mais vantagem de torcida lá em Brasília, também vai ter no Mato Grosso, e o Galo gostaria que a final fosse no Mineirão, mas a CBF decidiu por mandar lá em Cuiabá, e o Galo ainda reclamou que o Flamengo foi avisado do local da partida antes do Atlético Mineiro. Bem, como eu já havia falado antes também nas lives, no canal de lives, por sinal, se você não é inscrito, se inscreva, o link na descrição. Eu acho que o Atlético Mineiro poderia pelo menos ter a vantagem ou de jogar em casa ou de ter a vantagem do empate, já que ele ganhou as duas competições. Ele teria que ter alguma vantagem, na minha opinião. Mas vamos voltar aqui para a Supercopa, né? Um pouco da história da Supercopa, como é bem curta, eu quis colocar aqui nesse vídeo, achei interessante, né? O Grêmio foi campeão então em 90, na primeira edição, jogo de ida e volta. O Grêmio ganhou o primeiro jogo por 1-0 jogando em casa, na volta foi 0-0, o Grêmio então campeão, primeiro campeão da história da Supercopa em cima do Vasco. No ano seguinte a final foi entre Corinthians e Flamengo. Corinthians campeão brasileiro em 90 pela primeira vez, e o Flamengo tinha vencido a Copa do Brasil naquela ocasião. Então na Supercopa de 1991 o Corinthians foi campeão
vencendo por 1-0 o Flamengo na final, aí já com jogo único. E aí ficou sem ter Supercopa por 29 anos, por motivos que eu não faço a menor ideia, isso eu não pesquisei, desculpa. Mas a gente vê que ficou quase 30 anos sem ter, né? Faltou um ano ali para completar 30. Em 2020 a Supercopa voltou com a final entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo tinha ganhado o Brasileiro, né? Foi bicampeão brasileiro consecutivamente ali em 2020 e em 2019 e 2020, né? O Atlético Paranaense tinha ganhado a Copa do Brasil em 2019, fizeram a Supercopa em 2020, o Flamengo venceu por 3-0. No ano seguinte, o Flamengo campeão brasileiro de novo, enfrentou o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, e venceu nos pênaltis, num jogaço de 2-2 no tempo normal, e nos pênaltis o Flamengo se sagrou campeão pela segunda vez consecutiva, e hoje entra em campo para tentar ser campeão novamente pela terceira vez. E essa é a quarta participação do Flamengo na Supercopa, né? Tinha participado lá em 91 quando perdeu para o Corinthians, as outras duas vezes que participou foi campeão. Vamos ver como é que ele vai sair nessa sua quarta participação. E é a primeira que acontece também, né, de não ter um time campeão do Brasileiro e outro da Copa do Brasil, o mesmo time venceu os dois, e a gente já falou sobre isso, né? Vamos às prováveis escalações e o que pode acontecer no jogo de hoje. Os dois times que tiveram mudança no seu comando, né, mudaram de treinador. O Cuca pediu para sair do Atlético Mineiro por problemas pessoais. Então o Galo teve que buscar um novo treinador para substituir o multicampeão, o maior treinador da história do clube. E o Atlético Mineiro contratou então o argentino Antônio Mohamed. O cara tem nome de egípcio e tem um apelido chamado El Turco. Bem, e sob o comando do El Turco, nessa temporada o Galo fez 7 jogos, vencendo 5, perdendo 1, empatando 1 também. E o Flamengo tem os mesmos números, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então eles chegam até aqui em pé de igualdade, né? Bem, no mercado de transferências, o Galo fez mais contratações que o Flamengo. Fez ali 3 ou 4 contratações, se eu não me engano. O Flamengo fez apenas 2, né? Que foram o Marinho e o Fabrício Bruno. Eu acho que as contratações do Flamengo foram até mais impactantes, né? Embora tenha sido menos. Mas o Galo também fez algumas boas contratações, como o volante Otávio e, claro, o zagueiro Godin, que sem dúvida dos dois, então a contratação mais impactante foi o uruguaio Godin pelo lado do Atlético Mineiro. E o Galo deve ter todo mundo à disposição hoje. A única dúvida é se o Zaratio irá conseguir começar a partida como titular ou se ele poderá jogar os 90 minutos. Ele vinha reclamando de dores na coxa, mas ele está à disposição, pelo menos para ficar no banco. Ele não deve jogar os 90 minutos, mas vai estar ali entre os relacionados. Já foi relacionado, né? Já saiu a lista dos relacionados. Bem, dito isso, a provável escalação do Galo, que pode aí ter um esquema ou outro, né? Se o Zaratio for titular, deve ser o esquema 4-4-2. Agora, se o Zaratio não jogar, ele deve ser substituído pelo Savarino. Então deve jogar no esquema 4-3-3. Vamos ver o que o El Turco, o Mohamed, vai decidir. Bem, no gol, Everson, camisa 22. Na lateral direito, Mariano. Na esquerda, o Guilherme Arana. A zaga formada pelo Nathan Silva e pelo Godin. No meio de campo sendo formado pelo Alan e pelo Jair, fazendo a dupla de volantes. Nátio Fernandes como meia central, meia atacante. E aí fica a dúvida, né? O Zaratio seria um meia, o Savarino seria o ponta direito, com o Keno na esquerda e o Hulk de centroavante ou falso 9. É um cara que se movimenta muito, né? E fez uma temporada espetacular em 2021 e tem um início de temporada também muito bom jogando no Campeonato Mineiro. Agora o time do Flamengo deve entrar em campo com o Hugo Souza no gol ou o Diego Alves, fica a dúvida, mas o Hugo jogou mais jogos até aqui. Bem, segundo as informações aí do Globo Esporte, o Hugo deve ser o titular. E vai lembrar que ano passado o Diego Alves foi muito importante, né? Ele defendeu ali 3 pênaltis e foi primordial para o Flamengo ser campeão em cima do Palmeiras. Bem, o esquema do Flamengo também é o 4-4-2, com o Hugo no gol ou o Diego Alves, só vamos saber na hora do jogo. O último jogo contra o Madureira, quem jogou foi o Diego Alves, tá? Pelo Campeonato Carioca. Na lateral direita deve ser o titular o Rodinei. A zaga formada por Fabrício Bruno e Davi Luiz. Na lateral esquerda, Felipe Luiz. No meio de campo, o William Arão, Andrés Pereira, Arrascaeta e Everton Ribeiro. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. O Paulo Souza até agora não definiu seu time titular, né? Na primeira partida dele, no comando, ele colocou ali o Marinho como titular, jogando ali no 4-3-3. Marinho, Vitinho e Pedro era o ataque.
né? Depois chegou o Gabigol e o Bruno Henrique, assumiram ali a vaga no time titular novamente. E vamos ver o que ele vai aprontar para hoje. A lateral direita é o lugar ali que está mais indefinido, né? A princípio parece que vai ser o Rodinei o titular, mas já jogou o Isla, jogou o Mateuzinho, a gente não sabe. O Paulo Souza ainda não definiu isso e realmente a lateral direita do Flamengo talvez seja a posição ali mais difícil de definir mesmo, né? Embora eu acho que a briga entre Marinho e Everton Ribeiro ali pela ala direita, pela ponta direita, né? O Everton Ribeiro mais recuado e o Marinho é um cara mais ofensivo. Eu acho que isso aí vai dar uma briga boa durante a temporada. Eu não acho que ele tem dom na posição, não. Até porque o Everton Ribeiro terminou mal a temporada do ano passado. Mas para hoje o Everton Ribeiro deve ser o titular e é o capitão do time. Falando em capitão, o capitão do Galo que foi embora, né? O Júnior Alonso levantou a taça da Copa do Brasil e do Brasileirão junto com o Hever, que está no banco. Ele é o capitão do Galo, mas como ele é reserva, o capitão vem sendo o Hulk. Vamos ver se vai ser mantida a abraçadeira nele no início do jogo. Mas ele deve levantar a taça junto com o Hever, caso o Galo seja campeão. A partida será apitada por Anderson Daronco. Tinha que ser ele, né? Que teve que sair de um jogo na semana passada para ir no banheiro. Uma partida válida pela pré-Libertadores entre Montevideo City e Barcelona de Guayaquil. O Daronco simplesmente passou atrito pro bandeirinha e foi correndo se aliviar. Efeito da trembolona. Bem, hoje ele será auxiliado pelo Daniel Simon Maniz, pelo Bruno Rafael Pires e o VAR deve ser o Daniel Nobre Bins, né? Sempre são os caras aí principais aqui quando se fala em arbitragem brasileira. Normalmente é esse quarteto aí. Padrão FIFA. Será que o Daronco vai apitar a Copa? Na Copa pedir para sair fica feio, hein, Daronco? Bem, cara, e eu espero hoje então um jogo muito bom como foi no ano passado. São duas equipes muito qualificadas, mas os técnicos ainda estão conhecendo a sua equipe, né? Não definiram ainda. Eu acho que o Mohamed no Galo já encontrou mais ou menos o time titular dele, que é o mesmo que o Cuca estava utilizando praticamente, não mudou nada. Só o Júnior Alonso que foi embora, né? Então foi substituído pelo Godin. Aliás, o Galo ganhou nessa posição, né? Saiu um cara que jogou muito bem, mas veio um cara melhor que ele. E o Flamengo, né? Paulo Souza ainda está meio perdido, ainda não definiu sua escalação. Um ou outro ali, o Gabigol. Eu acho que com ele até agora só o Gabigol e o Arão, cara, que meio que definidos. Acho que foram eles que jogaram todos os jogos. Quase todos os jogos. Bem, e eu vou palpitar aqui o mesmo placar que foi ano passado. O jogo também vai ser definido nos pênaltis, de novo, né? Se empatar, vai para os pênaltis, não tem prorrogação. Torneio de início de temporada, calor de Cuiabá, né? Não tem como. E a final, nos anos anteriores, até que também foi disputada às 11 da manhã. Esse ano vai ser disputado às 4 da tarde, por conta do calor forte lá, né, do Mato Grosso. E ainda bem, porque senão não ia dar tempo de postar o vídeo. Então será às 4 da tarde no horário de Brasília, com transmissão da Rede Globo de Sport TV. Então tá, né, deu o palpite do tempo normal, empate. Nos pênaltis eu não vou arriscar o campeão. Na verdade eu acho que se o Hugo for titular mesmo, o Atlético Mineiro tem mais chance. Porque o Diego Alves é um grande pegador de pênaltis. O Hugo ainda está no início de carreira. Os últimos jogos dele não foram bem, né? Tem falhado. Mas pode ser um dia para ele se redimir, né? Mas eu acho que não tem favorito não, cara. No tempo normal até acho que o Galo tem mais chance de vencer, mas eu acho que vai empatar. E nos pênaltis tudo pode acontecer. Tá, deixe seu palpite aí nos comentários. Quem você acha que vai ser campeão esse ano? O Atlético Mineiro buscando ser campeão pela primeira vez. É a primeira vez que ele participa da Supercopa. Logo numa final contra o Flamengo, que é uma rivalidade ali interestadual, uma das maiores aí do Brasil. Rivalidade de um estado com o outro. E tudo que rolou fora dos campos ainda deixa o jogo mais apimentado. Vamos ver o que vai acontecer quando a bola rolar. Teve provocação de jogadores também, então essa partida promete. Deixe seu palpite nos comentários. Tá torcendo para quem? Seu time tá aí, não tá? Você acha que deveria ter o jogo da Supercopa? O Galo deveria ser campeão automaticamente? O que você acha da ideia que eu dei lá no início do vídeo? É isso. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder o pós-jogo depois, tá? Tchau.